Fala pessoal, a gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast aqui da Paz Lagoa e hoje com uma irmã muito especial, ela que é casada com o Fábio, a mãe da Marina, a mãe do Miguel, doutora Érica, uma filha muito amada do Senhor. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, Renatinha, é um prazer grande a gente estar aqui essa noite para compartilhar um pouquinho, né, e trocar um pouquinho das experiências aí vividas nessa trajetória no Reino do Senhor. Amém. E a gente sempre costuma começar o nosso podcast com a seguinte pergunta: quem é Érica Batista? Como é que Érica conheceu Jesus? Como é que Érica veio trilhando essa caminhada com o Pai até hoje? Conta pra gente um pouquinho. Érica é uma pessoa pacata, é uma serva, é uma pessoa que preza muito por família, é uma pessoa hoje casada com Fábio, eu tenho Miguel e Marina, né, que são minhas pérolas aí, dádivas do Senhor. Eu me converti aos 19 anos, num acampamento no Palavra da Vida, e foi um momento muito especial. Foi um momento que eu também estava em rota de vestibular na ocasião, né, para medicina. Era sempre uma fase difícil, tensa, né, e o Senhor me deu a oportunidade, né, naquele ano. Eu só tinha, assim, uma semana de férias. Eu disse: Senhor, na verdade eu não conhecia o Senhor, mas eu, muito disciplinada sempre de agenda, eu disse: eu vou me tirar uma semana para fazer alguma coisa diferente nessas férias, porque logo depois vai ser só estudo até o vestibular. E naquele ano uma colega, né, do cursinho me convidou e disse: que tal você gastar essa semana no acampamento comigo? Como eu sempre gostei muito de esportes, enfim, isso foi o que me atraiu na ocasião. Mamãe já era evangélica, assim, desde muito tempo, e a gente frequentava de forma bem não constante, né, informal, assim, a igreja, não tem um vínculo propriamente dito. E eu disse: por que não? E, assim, foi uma semana maravilhosa, foi um encontro, assim, maravilhoso, inesperado, né, com Jesus, e bem surpreendente, né. E Deus, assim, Ele é incrível, né, porque Ele faz tudo muito dentro do nosso jeito de ser, da nossa personalidade. Minha conversão também foi uma coisa bem tranquila, bem pacata, né, não teve grandes impactos emocionais, enfim. Mas uma coisa muito suave, como uma brisa suave, mas naquele sentimento de que algo tinha mudado dentro de mim, né? E nunca mais, assim, eu fui a mesma, né? Desde 97 o Senhor tem me dado essa oportunidade, né? De crescer e de construir, né, essa vida e ser usada, né, no reino de Deus através de profundidade com a palavra, maturidade no conhecimento, né? E Deus tem me proporcionado aí ao longo dessa jornada, né? Me abençoando com um casamento, né, maravilhoso, um marido incrível, filhos, assim, maravilhosos, e profissão, enfim, e de fato minha família é uma bênção, né, como um todo. Então, bem feliz aí por tudo que o Senhor tem proporcionado ao longo desses anos. E é muito lindo, assim, nessa sua fala, a gente vê alguns detalhes que me chamaram a atenção. Primeiro, você falou que a sua mãe era evangélica, né? Você ia ali muito esporadicamente, até que vem uma amiga e, né, faz esse convite, né? Esse convite que você vai. E aí vem esse papel dessa mãe que, de alguma forma, já plantava uma sementezinha ali, né? Em vocês, nos filhos, né? Sim. E uma outra coisa, assim, que me chamou muita atenção também, na sua fala, foi tipo assim: não foi nada arrebatador, foi uma experiência suave, tranquila. E assim, é tão importante você falar isso, porque às vezes a gente tem noção, quando a gente fala o testemunho de alguém, a gente sempre fica esperando aquela reviravolta super, aquele negócio que chega a ser chocante às vezes, né? E você falar isso, até para quem tá nos assistindo, é tão importante, porque às vezes a gente se depara em gabinete com a pessoa que diz: será que eu sou crente? Será que eu me converti mesmo? Porque eu não lembro daquele negócio, né? Eu lembro daquela suavidade. E a conversão, essa mudança de vida que você fala, né? Que, caramba, veio uma constância. Você se converteu em 97, 97. Não é isso? 97. E aí você vem nessa constância até hoje. São mais de 20 anos andando com o Pai nessa suavidade. Você mostra... Eu olho pra você, Érica, e eu vejo, sabe o quê? Eu vejo, assim, muito da característica do Espírito Santo. Sabe aquele negócio que Deus, ele se move em gentileza? Deus, ele se move nisso. E eu vejo isso muito claro em você, na sua família toda, né? Eu olhar pra Marina, ver você, né? O Fabinho, o Miguel, toda a sua família é uma família que nos abençoa muito, só com a presença de vocês. Né? E eu queria perguntar,
Pra você é o seguinte, você é médica, né? Quem não conhece, a gente ainda não tinha falado disso, gente. Érica, ela é médica, né? E como que é ser cristã num meio onde a fé é tão questionada? Sim, sem dúvida. Isso desde a faculdade, né? E eu agradeço muito a Deus porque foi um privilégio me converter antes de entrar na faculdade, né? E durante toda a faculdade já foi uma construção cristã, né? Da minha profissão. E Deus, com o passar dos anos e com a maturidade, me ensinou muito em relação a linkar profissão com propósito, né? Que as duas coisas estavam muito entrelaçadas. E Deus, assim, durante os anos na minha profissão, foi guiando, foi me mostrando aonde Ele tinha propósito, né? Muitas vezes eu quis muitas coisas que o Senhor foi mostrando, filha, não é por esse caminho, não é aqui que eu quero você, não é aqui que eu quero, a forma como eu vou te usar não é por esse lado. E ao mesmo tempo, quando eu redirecionava, né, para o lado que o Senhor estava me mostrando também, as coisas iam fluindo com muita naturalidade, com muita assertividade, né? As portas iam se abrindo. Mas você encarava resistências nesse meio? Na verdade, sempre teve um pouco o choque cultural, né? Da cultura do reino e da cultura do mundo, né? Sim. Desde a faculdade, assim, meus princípios, meus valores. Casei no meio da faculdade, né? Então, isso era uma coisa, assim, enlouquecedora para os meus amigos. Foi a primeira casada da turma, né? E eles diziam, tá louca, vai casar jovem. Casei com 21 anos, né? Vai casar jovem, ainda vai casar virgem? Pelo amor de Deus. Então, assim, era um choque de valores muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, eles foram percebendo, poxa, que legal, você tem um marido. E depois, ao longo de cada ano que a gente foi fazendo aniversário de faculdade, eles vão vendo que eu perpetuo, né, com a mesma pessoa. Uhum. E o Senhor foi abençoando, foi trazendo filhos, né? E a gente foi continuando, né, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, né? E com a mesma permanência como a gente tinha no início, diferente de outros que casaram depois e viveram de forma diferente da cultura do reino, né? Da mesma forma foi, né, no trabalho, uma coisa que o Senhor me ensinou desde cedo, né? Não negociar os valores do reino. Então isso eu tive sempre muito na cabeça, né? Eu não vou negociar nada quando tiver situações difíceis diante de mim. Se em algum momento eu tiver numa encruzilhada que eu precisar escolher algum valor que vá contra os valores do reino, essa decisão já está tomada. Uau. Então isso me deu uma tranquilidade, né? E até hoje tem me dado, porque eu lido com muitas responsabilidades, né? Hoje eu sou infectologista de formação, mas eu sou diretora de uma grande unidade hospitalar, né? E diariamente eu lido com várias pessoas, gestão de conflitos, com pacientes, zilhões de contratos, muita responsabilidade. Administro milhões, né, de receitas do hospital, enfim. E tudo isso você se vê diante de muitos desafios, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo como uma oportunidade, né? Um dos dons que o Senhor me mostrou ao longo dessa caminhada foi o dom de presidir, né? Eu tenho facilidade de pegar algo não concreto, digamos assim, né? Transformar num projeto, num plano e desempenhar uma estruturação a partir daquilo ali. E o Senhor muitas vezes me direcionou, né? Dia a dia do meu momento do secreto, me trazendo sabedoria de como conduzir situações, conflitos difíceis, né? Que eu dizia, Senhor, como eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou desempenhar isso e como vou resolver esse tipo de situação? E o Senhor me trazia soluções, né? Tipo, filha, vai por aqui e vai por lá, né? E sempre, assim, muito regada em oração, no momento do secreto, para poder fazer essa construção, né? Eu creio muito, né? E isso é o que me dá muita tranquilidade no dia a dia, que muitas batalhas do meu dia a dia, elas são vencidas já no meu momento de manhã no secreto. Então, o Senhor me dá muita discernimento do que fazer, como fazer, ambientes difíceis, conversas difíceis, situações desafiadoras de encruzilhadas. Eu já peço, Senhor, vai à frente, vai naquela sala de reunião, vai naquele momento de agenda, que eu já sei que vai ser um momento difícil, e o Senhor tem trazido leveza nessa condução. E isso tem disseminado o ambiente, né, dentro do hospital,
onde as pessoas percebem, né? Pô, tem algo diferente, né? Tem algo diferente e eu digo muito pro meu time, né? Isso é bênção de Deus, o Senhor está com a gente, nos abençoando, nos fazendo prosperar, o Senhor tem colocado a mão sobre isso, né? E todo dia, assim, ativamente, já que eu tenho a oportunidade de estar na cadeira maior da unidade, né? Ativamente, né? De levar a gente, tem um dia abençoado, vamos começar o dia, né? E de levar esses valores e essa cultura e essa não negociação do que é certo, né? De cultura de transparência, de cultura de justiça. E aos poucos isso foi também aculturando minha equipe, né? Para que a gente pudesse ter uma prática diferente na instituição, né? Então isso tem sido bem legal no dia a dia ver esse desdobramento. Amém. E você fala aí na questão muito do seu secreto, Sim. né? As suas batalhas são vencidas Sim. no secreto. Isso é muito, muito importante, esse insight aí para as pessoas. Porque às vezes as pessoas se desesperam diante das circunstâncias Sim. e não buscam o secreto. Às vezes com afazeres, tantas coisas para fazer no dia a dia e não buscam, Sim. negligenciam o secreto. Sim. E você é uma mulher bem-sucedida, uma mulher, como você falou, dirige uma grande unidade hospitalar. E você não negligencia o seu secreto, você busca né, no seu secreto. E como é que faz para conciliar essa rotina super de tantas responsabilidades, né, de estar à frente de tantas coisas, de tantas demandas profissionais e ainda assim dar atenção para o marido, dar atenção para os filhos, ter uma rotina com Deus de forma intensa, Sim. servir na igreja, porque a Érica, filha Sim. de Deus, serve Sim. ativamente na igreja, está sempre aqui com sua família, né? Como que faz para achar esse ponto de equilíbrio, né? Isso é um grande desafio, né? Mas eu acho que o ano passado, né, a campanha da paz do ano do crescimento foi muito importante, né? E toda a comunidade trabalhou fortemente os pilares da fé, né? E da gente não negociar e ter intencionalidade, né? Isso me ajudou muito, né? Então, primeira hora do dia, Sim. né? Primeiro dia da semana, primeira semana do mês, o jejum, né? E ofertar, assim, ao Senhor nossas premissas também financeiras, né? Isso me ajudou muito na disciplina, né? Então, desde esse momento que foi lançado o desafio, eu disse, Senhor, vou me acordar diariamente mais cedo, né? E eu me acordo muito cedo. Eu me acordo de 20 para as 5 da manhã. Nossa! E aí... você que tá reclamando da vida, 4h40, a doutora... Me acordo cedo para poder ter o meu momento do secreto, né? O momento que todo mundo tá dormindo ainda. E aí eu consigo estar lá com o Senhor, né? No meu momento de silêncio. E depois eu vou começar as atividades do dia, né? Vou acordar a família, vou fazer minha atividade física e tô cedinho no hospital. Mas há uma intencionalidade, né? Exatamente. Você foi intencional. Às vezes aquele negócio, a minha rotina às vezes parece que vai me engolir. Não, vou acordar um pouco mais cedo, mas eu não vou negligenciar isso aqui. E é isso que vai sustentando e balizando todas as atividades. Exatamente. Do dia a dia. E também, assim, eu acho que um versículo que sempre foi muito forte, assim, no meu coração, é que eu não oferecerei ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Então, assim, é que eu tô muito cansada e penso, hoje não, eu penso, poxa, não. Né? Senhor, hoje sim, né? Hoje sim. Então, isso me ajuda, porque, assim, o ritmo de vida não vai melhorar, a dinâmica do dia a dia também não vai mudar. Então, ou você se organiza de agenda, né, para ser intencional e ser ativo, né, e dominar a sua rotina, ou então a rotina vai tomar conta de você porque você vai procrastinar e nada nunca vai dar tempo, né? Então, é muito importante e fazer escolhas, né? Não dá para fazer tudo, mas o que é, de fato, dentro das minhas prioridades que eu vou eleger, né? Então, vai ser meu tempo com o Senhor, vai ser meu tempo com família, né? Não vai dar para eu assistir todas as séries, todos os filmes, tá no Netflix, no Instagram, algo vai sofrer, mas assim, o que é de fato minha prioridade, né? Meus pilares aí. Então, isso é o que eu não consigo abrir mão. Muitas vezes, assim, preciso escolher coisas, não consigo estar em tudo o tempo todo, não consigo participar de tudo no trabalho, né? Então, delego muito para minha equipe, não consigo estar em tudo na família, também não consigo estar em tudo na igreja, mas o que é minhas prioridades, né? Então, isso eu sempre tenho. E naquele momento onde eu estou, né? Estar de fato, né? Sim. De forma intencional. Então, se é o meu tempo com os meus filhos, estar intencional ali para eles, né? Sem uso do celular, enfim.
de estar naquele momento, né, bem... E aí você vai construindo essa rotina, né? Enfim. Mas assim, minha família também me ajuda muito, né? Fábio, meus filhos, enfim. Então a gente tem uma estrutura e uma dinâmica de vida também já bem organizada, né? E às vezes eu brinco assim que lá em São Paulo eu trabalhava viajando muito, né? E eu me lembro que uma vez Miguel ligou pra mim e disse: mãe, você volta quando? Estamos sem rotina com o papai. Somos organizados aqui. Porque isso termina levando um pouco para a família, né, para poder trazer essa estruturação, né? E hoje eu vejo eles assim com faculdade, com atividade na igreja, né, e tendo tempo para poder se organizar, né, no relacionamento, na igreja, no ministério, né, na vida com Deus, na atividade física, então todos os pilares que é importante, né, para uma vida saudável, né? E de fato não negociar. Cansada a gente tá sempre, né? Mas a gente tem que ir escolhendo as prioridades, né? Amém. E falando em prioridades, Érica, você deixa muito claro, né? A prioridade é Deus na sua vida, a sua família, né? Seu trabalho também, de certa forma. Mas e Érica, com Érica? A gente estava até conversando há pouco, né? Sobre isso um pouco. Essa questão do autocuidado de Érica com ela mesma, né? Porque Érica também é uma prioridade. Érica precisa estar bem, para estar bem no trabalho, para estar bem para a família, para estar bem para os filhos. Como é que você lida com esse autocuidado na sua vida? De você cuidar enquanto templo do Espírito, enquanto filha amada de Deus, e ter um tempo para você também? Sim, não, com certeza. Tem coisas comigo que eu também não negocio. Então, por exemplo, meu tempo com Deus eu não negocio, meu tempo de atividade física eu não negocio. Porque isso é um autocuidado muito importante para mim, para me sentir bem, não ter dores também no corpo, enfim, porque minha rotina é muito intensa, vivo muito em pé, ando muito no hospital, faço muita reunião, enfim, muita dinâmica. Me alongar todo dia, fazer atividade todo dia, mesmo que às vezes, eu não consigo 1 hora todo dia, mas 30 minutos todo dia, então eu vou fazendo essa administração de agenda, né? Tem semanas que eu consigo mais, tem semanas que eu consigo menos, mas a constância é importante, né, para mim. Então, assim, a atividade física para mim é um ponto muito importante para o meu bem-estar, que eu também lido como um remédio. Se eu tivesse doente e tivesse que tomar uma medicação, não tomaria todo dia. Então, a atividade física para mim é como uma medicação. Esteja com vontade ou não, eu vou. Vou mais tempo, vou menos tempo, mas eu vou diariamente, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante para mim, que eu não negocio em relação ao bem-estar. E as coisas que de fato eu gosto e que não abro mão. Eu também não tenho, e eu acho que essa é uma coisa importante, assim, eu não tenho culpa de ter meus momentos a sós. Então, por exemplo, não estou com meu marido, não estou com meu filho, estou viajando, estou com esse tempo para mim. Ou, por exemplo, às vezes, os meninos estão no happening, Fábio está em alguma atividade, enfim, estou com meu tempo a só, não estou com peso na consciência, estou tranquila, estou aproveitando o meu tempo, enfim, então tenho essa administração também para fazer as coisas que eu gosto, individualmente, né? Sim, sim. Assistir um filme besterol que eu gosto, assistir uma série besterol, né? Ler uma leitura que eu gosto, enfim. Então, isso é um tempo importante, né? E as coisas que eu gosto e priorizo também com a família, né? Sim. Então, viagens, enfim, passeios, né? Dentro do possível, do planejamento financeiro, gosto também de fazer essa programação. E as coisas que eu também adoro é estar, assim, com família. Com a família, além, os parentes, os parentes, então todo além mundo... do núcleo familiar. É muito casa, junto, né? Eu sempre tive essa característica de ser muito agregadora na família, e Fábio, da família dele, também era essa pessoa, né? Então, como casou 2 irmãos com 2 irmãs... Existe até uma história bem interessante, né? A Érica é irmã da Cristina, o Fábio é irmão do Augusto, e 2 irmãos casaram com 2 irmãs. Como é que foi isso, mulher? Conta pra gente como que foi a história. Então, é uma história interessante, né? Eu tenho 14 anos de diferença da minha irmã, e Cristina casou muito cedo, né, com Augusto. Cristina começou a namorar com Augusto com 14 anos, né? E namorou 10 anos, 24 ela casou. Só que Augusto morava na frente da minha casa, né, na torre. Então, desde que eu nasci, eu já convivia com a família de Augusto, né? E Fábio era o irmão mais novo de Augusto.
E a gente era vizinho, né? Só que eu tenho 9 anos de diferença de Fábio, né? Então, na infância, eu era assim, de colo, né? E a gente tem fotos de família, enfim, nos 15 anos dele. Então lá, você se conhece desde criancinha? Desde pequenininho. Me esticando lá, né, na mesa, tentando ver parabéns, enfim. A gente tem algumas fotos engraçadas, assim, da infância. E aí a gente sempre teve essa relação familiar, né? Desde que eu nasci. Aí a gente tem alguns vídeos engraçados na formatura de Virgínia. Ele vai lá e dá um beijinho na minha cabeça, né? Então a gente tem umas brincadeiras assim, né? De alguns vídeos engraçados assim na família, né? E aí, quando Cristina se casou, depois de 10 anos, né? Fábio era noivo, tinha um relacionamento, ele acabou. Ambos já eram convertidos nessa época. E eu estava entrando na época na faculdade, né? E em determinados momentos, né? Em um determinado momento, em uma viagem também de família, que estavam as duas famílias juntas, né? Ele estava solteiro e eu estava solteira. Foi lá em Tamandaré, e aí a família dele foi para um hotel e a gente estava lá na nossa casa, né? E papai, assim, na época não era convertido, né? Então, eu tinha uma prática de toda vez que tinha algum momento de família, trazer algum momento do Senhor, né? Fazer um estudo, uma palavra, enfim. E aí, naquele dia à noite que eles foram lá, por coincidência, era a minha rotina de ter um estudo, né? Um cultinho doméstico, era o meu dia. E aí, quando eles chegaram, eu digo, nossa, cheio de visita aqui, né? Eu disse, mas enfim, se veio é porque o Senhor proporcionou. Aí, sempre o horário era quando o papai acabava o Jornal Nacional, que ele desligava e a gente ia fazer o estudo, né? E aí, nesse dia, estava a família inteira de Fábio lá. Eu tinha preparado o estudo, aí quando acabou o Jornal Nacional, eu disse, pai, vamos fazer o estudo? Ele, vamos, minha filha. Aí eu convidei, vocês estão aqui hoje, podem participar, e todo mundo, não, vamos. E aí, foi nesse dia, né, que Fábio relata, né, que olhou pra mim e digo, nossa, como Érica cresceu essa menina, né? E aí, depois, assim, a gente teve a oportunidade de conversar mais, de andar na praia, mas, enfim, até então era tudo muito distante, né? Tava, assim, quase entrando na faculdade, Fábio já era do mercado de trabalho, já tinha uma posição executiva, enfim, era muito diferente, assim, nossos universos, né? Mas, assim, a gente tinha o elo do Senhor, né? Então, da ocasião, a gente trabalhava nos mesmos encontros, se via na igreja. E foi quando, ainda época de férias, eu era meio que a tia predileta, assim, a mais chegada, né? Porque como eu cresci, assim, muito próximo de Cristina, ela não tinha uma babá fixa, né, para os finais de semana, então eu sempre fui cuidando de Priscila e Amanda. Então era como se fosse um segundo cuidado aí, né, delas, enfim. Então a gente era muito agarrada, né? Então era aquela tia bem chegada, assim, dos cuidados, que a gente viajava junto, cuidava junto. E aí Fábio disse, Cristina, eu queria levar meninas para passear, porque ele também era um tio muito querido, né? Eu tô de férias e queria levar meninas para passear, mas eu não queria levar só, né? Porque as meninas eram pequenas, né? Fábio já tava, ó. Aí Fábio já pensando na estratégia, já pensando em ser estrategista, Fábio. Aí convidou, na época, era para ir pro Veneza Water Park, tinha acabado de abrir. Aí nossa, um sonho, né? Com certeza. Pode dizer que eu vou cuidando das meninas, que ele fica bem tranquilo. Era uma reunião de trabalho, ele aproveitou para levar as meninas. Tanto é que a gente brinca, porque quando chegou lá, aí a gente botou as roupas lá no locker, enfim. Aí eu disse, fique bem tranquilo aí com seu time de trabalho, que eu vou desaparecer com as meninas. E vira e mexe, ele chegava no toboágua, eu digo, nossa... Tá trabalhando, que só, né? Enfim, foi quando a gente começou a se aproximar, né? Através das meninas, né? Porque aí ele chamou pra patinar, chamou pro cinema, né? De repente viraram os tios favoritos, as né? Meninas até hoje nunca mais me chamou pra nada, né? Mas, enfim, foi aí que o Senhor foi construindo, né? Esse sentimento, enfim. Sim. E foi testificando, né? E aí a gente foi conversando e depois a gente foi orando. E foi quando mais pra frente a gente disse, não, faz sentido, né, a gente namorar. E aí tem algumas brincadeiras, assim, interessantes, né, até chegar a essa etapa, assim, também, dele lá em casa, né, pedir formalmente ao meu pai, enfim. Mas desde então, assim, no dia que ele foi, a gente também se comprometeu no dia de ir consagrar o início do namoro numa vigília. E aí a gente foi na vigília, na época lá em Piedade era conduzido por Eduardo
E Eliane e Alexandre e Eugênia. E Alexandre e Eugênia também eram 2 irmãs com 2 irmãs, né? Sim. E aí, quando eles viram a gente, disseram, nossa, a história tá se repetindo aqui. Aí minha irmã disse, não, vai falar com eles. E naquele dia, assim, eles disseram, nem chamaram, nem perguntaram nada, disseram, se ajoelhe aqui. E oraram e profetizaram muita coisa, assim, na vida da gente, né? E desde então, assim, a gente levantou com um sentimento diferente, sabe? Foi muito bonita, assim, essa construção. E aí o Senhor foi testificando, né, ao longo do namoro, enfim. E 1 ano e meio, mais ou menos, depois a gente casou, né? E desde então, né, já vamos quase completar bodas. Já é só um tempão, né? Isso é muito, muito bonito ver, né, o amor de vocês. Quando você falou, né, eu tenho minhas prioridades que eu não negocio. É Deus, é família, né? E a gente vê isso, né? Por exemplo, quando a gente escuta agora a sua história, por exemplo, com o Fábio, ou antes mesmo disso, a gente vê, você já fazia o culto dentro de casa. Sim. Você já tinha o hábito de trazer a presença de Deus para dentro do lar. Sim. Né? Quando realmente a gente vê um exemplo, você vê o Fábio, a gente já vê algo muito família, né? Pelo menos quem conhece vocês mais de perto, vê como a família é um valor importante para vocês, né? À toa que tá um irmão, uma irmã, tá todo mundo na igreja, todo mundo servindo ao Senhor, todo mundo buscando a presença de Deus, né? Então, eu queria até lhe perguntar acerca disso. Que dica você poderia dar, por exemplo, para aquela mulher que está assistindo a gente, ou até mesmo aquele homem que está assistindo a gente, de como trazer a presença de Deus para o lar de forma prática, sabe? Porque assim, todos nós temos o nosso secreto, mas como ser intencional para que isso seja uma cultura, para que mude a cultura do lar, sabe? Eu acho que uma coisa que me ajuda muito, né? Eu acho que o inimigo tenta, de todas as formas, assim, tirar essa intencionalidade, né, da presença de Deus para o lar, né? Mas uma coisa muito importante é assim, primeiro deixar a vergonha de lado. Muita gente é travada, eu tenho vergonha, nunca orei com meu marido, nunca orei com os meus filhos, né? Trazer isso como uma cultura do dia a dia, né? E muitas vezes assim eu penso, se eu tô com vergonha de chamar para ir orar, é hoje que eu tenho que orar mesmo. Então, né? Então isso de fato é uma prática assim, né? De ter o momento do culto doméstico. De manhã, quando eu acordo as crianças, já oro por eles. Então, a gente tem essa prática, né, em casa, de oração, de imposição de mãos, aniversário de cada um. E que já não é mais criança, né? É engraçado a mãe falando, né? Quando eu vou acordar as minhas crianças, a gente vai assim. Mas, assim, é uma prática até hoje, né, que a gente tem dentro de casa, né? E até nos momentos de dificuldade, né? Muitas vezes a gente fica tentando... resoluções de problemas e de conflitos, né? E quando muitas vezes o que a gente tem que fazer é tipo, vamos botar isso diante do Senhor? O que é que o Senhor acha disso, né? E de buscar essa presença, né? Para estar sempre desdobrando, né? Todas as situações dentro do núcleo familiar, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem costume. A gente também, assim, tem muito costume em casa da prática da mesa, né? De estar na mesa, de levar a presença de Deus, de orar, de botar, né, todas as situações. A gente sempre conversa sobre tudo em casa, né, dividiu tudo. Óbvio que diferentes níveis de maturidade, idades, enfim, dentro do que era possível. Mas a gente sempre buscou explicar tudo, dividir tudo e ter essa prática de tipo, vamos orar sobre isso, né? Vamos orar sobre aquilo. Mesmo em situações... mais desafiadoras, quando a gente precisou mudar de cidade para São Paulo, a gente sentou todo mundo, conversou sobre isso, orou sobre isso, né? Quando estava lá que a gente decidiu voltar da mesma forma. Então, toda essa jornada, assim, é importante ter essa intencionalidade, né? De chamar a presença do Senhor. Porque se a gente diz, meu lar é teu, né? Tudo é teu. Sim, isso tem que ser na prática, né? Botar o Senhor na premissa de todas as coisas, né? Em todos os problemas, em todas as circunstâncias. Entender, é um desafio grande, né? E assim, esse amadurecimento, né? Mas entender que em toda e qualquer circunstância, só o Senhor já é suficiente, né? Então, assim, não é fácil. É uma aprendizagem constante. Tem que permanecer muito no Senhor, né? Para que o Senhor, em cada desafio, em cada etapa da vida, possa estar trazendo essa convicção, né? Isso é muito lindo, porque eu até estava brincando aqui, dizendo, poxa, você fala, as minhas crianças já não são mais crianças,
Mas é uma brincadeira, porque assim, você vê o olhar de uma mulher virtuosa, tá, gente? Porque eu vejo você assim, Érica. Uma mulher virtuosa, uma mulher que, tipo assim, podia dizer, não, mas meus filhos são crianças, ou são muito jovens, mas não, você traz eles para participar dessa dinâmica, das decisões familiares. Sim. Você escuta, eu quero escutar o que o meu filho tem a dizer, eu quero escutar o que a minha filha tem a dizer, eu quero escutar o que o meu esposo tem a dizer. Todo mundo aqui é importante, cada um tem um papel, obviamente, um papel desenhado por Deus, né? O Fábio lá é o cabeça da casa, você é a mulher virtuosa, a mulher que falou, poxa, da experiência da mesa, porque a experiência da mesa, eu digo que a mesa cura, né? Na mesa que a gente aprende a dinâmica de, passa aí o sal, não, toma aqui você, vamos dividir esse pedaço aqui. Então, assim, a mesa, ela vai tratando coisas no nosso caráter, na nossa pessoalidade, né? E ver você falando isso é muito importante para quem tá assistindo. Porque às vezes tem aquela decisão da mulher que ser aquela que é da última palavra, né? E não é. Sim. Então, assim, você trazer isso, a presença de Deus para essa dinâmica familiar, de você trazer essa questão de todo mundo aqui é ouvido. Sim. Nós somos uma família, porque se um não vai bem, ninguém vai bem. É verdade. Não é verdade? Não é assim que funciona? Então, assim, se o meu marido, ou se um filho, ou se uma filha não tá bem, eu não posso estar bem. Então, assim, você construir essa unidade com a presença de Deus é algo que não tem preço, né? Verdade. E a gente vê isso, eu vejo isso, eu posso testemunhar aqui, eu vejo isso muito claro em você. Amém. Uma mulher verdadeiramente virtuosa. Eu não estou falando isso porque estou na sua frente. Eu admiro demais você mesmo, admiro a sua família, né? O seu esposo, os seus filhos, que são uma bênção mesmo. Eu digo isso de todo o meu coração. Amém. Vejo você verdadeiramente uma mulher virtuosa, Érica. Amém. E aí eu queria fazer uma outra pergunta. Fugindo um pouco aqui desse meado, a gente tá no mês de Outubro Rosa. E eu tô diante de uma médica, gente. Eu não posso deixar de perguntar sobre isso, né? Embora seja uma médica infectologista, diretora de uma unidade. Mas, assim, sobre essa questão do cuidado com o corpo, né? Você, como médica, sabe melhor do que ninguém que, às vezes, a falta do cuidado do corpo, aonde leva. Sim. Você vê isso com seus olhos todo dia. Também é um mês, acho que, se não me engano, de doação de órgãos, né? Foi o mês passado, foi o mês de setembro, né? Então, assim, a gente tem tantos assuntos relevantes, assim, dentro da própria medicina, né? Para a fé cristã. Sim. E eu queria só pegar um ganchinho aí, porque eu tô diante de uma médica cristã. Porque às vezes acontece do crente. Sim. O crente adoece e o crente não quer buscar ajuda. Porque eu vou orar. Sim. Eu vou orar. Não, eu senti um nódulo que não vou orar. Não, Jesus vai me curar. E desperdiça a bênção que é a medicina, né? A bênção que Deus usa a sua vida, a vida dos profissionais, para esse cuidado com o corpo. E o que você poderia falar para quem está nos assistindo hoje, um pouco sobre isso, nesse mês de autocuidado, principalmente para a mulher, né? Como ser essa mulher que vive de forma prática, mas que não negligencia o seu próprio corpo, sabe? Isso é um ponto bem importante, né? Porque vários artigos e estudos mostram, né, que a prevenção primária, né, é o fator principal de tudo, né? Para que, de fato, você tenha uma vida saudável e o conceito de você envelhecer saudável, né? Então, as consequências do que você vai ter, né, na sua... quando você for idoso, é muito essa construção do seu corpo vida, né? Ao longo da vida, né? Então, por isso, essa importância, assim, do autocuidado, da disciplina com a atividade física, da boa alimentação, do bom sono, né? São coisas extremamente simples, mas que cada vez mais os estudos têm comprovado que é isso que vai evitar no futuro, né? Surgimento precoce de câncer, de você ter situações que vão lhe debilitar no futuro, né? Que vão trazer situações como pressão alta, diabetes, enfim, que vão lhe deixar um idoso mais debilitado, né? Então, esse conceito de você se alongar, de você fazer minimamente, né, alguma atividade de mobilidade, mesmo que você não precisa ninguém ser um super atleta de alta performance. Caminhar, né? Todo dia um pouquinho, né? Exato. E outra coisa que eu acho que é o ponto principal é de você fazer... não faço nada, você também não pode sair do nada para tudo. Não faço nada, mas assim, posso começar a caminhar 5 minutos dentro da minha rotina. Posso depois começar, depois de 15 dias, a caminhar 10 minutos, né? Daqui a pouco você já está caminhando 30 minutos regularmente, diariamente. Eu lembro que na pandemia as pessoas começaram a se exercitar dentro de casa, né? E aí a gente viu tanta criatividade das pessoas fazer exercitar, mas eu via pessoas,
não posso sair de casa, então vou ficar descendo e subindo as escadas da minha casa. Ficava descendo e subindo as escadas. Já era uma atividade física. Não, vou pegar aqui um saco de arroz, vou fazer de peso, vou fazer alguma coisa pra me mobilizar. E assim, é tão importante a gente falar sobre isso, porque assim, as pessoas, principalmente as pessoas dentro da igreja, às vezes têm essa fé infantil, né? Sim. De achar que não precisa de um médico, não precisa da medicina. Sim. Né? E Deus, eu creio que a medicina é um dom de Deus. É. Né? Eu tô aqui com um exemplo. Quando você entrega lá o seu dia no seu secreto para Deus de manhã cedo, você consegue ao longo do dia ter as direções necessárias para cuidar de um paciente, cuidar de um profissional, cuidar de uma equipe, de um grupo ali na saúde, né? E às vezes na prática a gente vê isso de forma muito concreta, né? A gente vê intervenções assim milagrosas do Senhor, intervenções que Ele cura. Essa era a minha próxima pergunta. Né? Como que é ver o milagre, mulher, nesse processo? Você vê milagres nesse processo? Porque às vezes acontece, né? Pacientes em rota, né, de doenças mais crônicas, mais difíceis, processos de câncer, de repente, né? Curado, né? E aí isso a medicina não explica. Mas a gente também vê o outro lado, né? Do paciente que também, através da oportunidade de ter tido um acesso a um cuidado de saúde, a um profissional médico, a um medicamento, a um tratamento cirúrgico, ele também é curado. Porque quando o Senhor não está na cura, pode estar no melhor hospital, com a melhor equipe, e a coisa não flui, né, para o desfecho favorável. E eu lembrei agora daquelas passagens, né, quando Jesus ele cura. Então, às vezes ele cura um cego, ele diz, abre teu olho e vê. Às vezes ele faz uma lamazinha ali com a saliva e bota no olho dele. Então, Deus ele pode usar várias estratégias para atuar. Exatamente. Né? Então, é importante. Ou o contrário, né? Quando ele vê que, de repente, o propósito não é cura, né? Porque muitas vezes eu já escutei vários médicos. Não estou entendendo porque esse tratamento não está funcionando. Era para funcionar com essa medicação, né? Porque o corpo desse paciente não está reagindo dessa forma, né? E a gente que vê o outro lado, a gente entende, né? Que para uns tem propósito de cura, para outros tem outro propósito, para a família, enfim. Para a longevidade, que a gente só vai entender mais para frente, né? A gente nunca sabe o que Deus quer construir, né? Através das experiências que Ele vai proporcionando, né? A vida de cada um, né? Mas a gente vê isso bem, assim, né? No dia a dia, né? E quais são os sonhos de Érica para o futuro? Que Érica, assim, é uma mulher bem realizada, né, Érica? Você tem um bom emprego, um bom casamento, filhos maravilhosos, é uma mulher saudável, uma mulher cheia de vida. O que é que Érica se vê no futuro? Se Érica dizer, eu daqui a 5 anos, eu quero me projetar de alguma forma. Quais são os seus sonhos, minha irmã? É interessante que Carlinhos estava até pregando esses dias, né? Ele estava falando sobre o futuro e ele comentou assim, eu não faço muitos planos para o futuro, eu não faço muita prospecção para o futuro. Eu sou um pouco como ele. Eu não visualizo, assim, a longo prazo, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu busco, assim, fazer com muita excelência tudo que eu executo todo dia. Mas eu, de fato, assim, não consigo ter uma construção. O que é que eu penso daqui a 10 anos, 20 anos? Porque eu acho que vida com Deus, ela é vida em movimento, ela é uma vida tão ativa que às vezes a gente planeja uma coisa e de repente muda completamente, né? Eu me lembro que antes de ir para São Paulo, né, eu pensava assim, nossa, eu quero terminar medicina, eu quero fazer infectologia, eu pretendo trabalhar em tal e tal hospital, enfim. Então, meio que meu planejamento, eu já estava em rota de construção. Eu quero morar nesse perfil de apartamento, e quando a gente adquirir, eu disse, pronto, agora eu tô tranquila, né? Já tô, assim, eu trabalhava, depois aposentar, e depois o Senhor mudou completamente, né? Completamente. Então, desde então, assim, o Senhor me trouxe um aprendizado muito grande, né? Em relação, assim, a também não ficar olhando tanto para frente e esquecendo de hoje, sim, né? Sim. Então, óbvio, você acaba vivendo uma ansiedade, né? Claro, um excesso de futuro, né? É claro. Então, assim, é óbvio que faço com muita excelência, procuro me aperfeiçoar em tudo que eu faço, seja no reino, né, conhecimento da palavra, dentro do mundo secular, profissional, faço com muita excelência e busco me profissionalizar muito em tudo que eu faço, porque eu acho que a cultura do reino é isso, é você dar o melhor e ser um profissional de excelência em tudo que você faz. Seja na igreja, servindo com excelência,
Seja em pequenas coisas, eu penso muito, vou dar o meu melhor aqui, com excelência no que eu faço, né? Então, eu sempre penso muito nisso. Mas, assim, não penso mais tanto a longo prazo, porque Deus sempre nos surpreende. Depois Deus faz assim, muda tudo, né? Muda tudo completamente. E eu acho que você também, assim, não ter tanto apego, né, a tudo que você vivencia, ajuda mais a você, de repente, se desvencilhar e viver o novo de Deus. Sim. A não, de fato, ficar tão presa a tudo, né? Sim. E, de repente, você perde de vivenciar algo novo, novas experiências, né? Novas experiências, enfim. E mesmo por tudo que você passa, jornadas fáceis, jornadas difíceis, dias mais fáceis, de calmaria, estações, né? Como a gente fala, né? Mais complexas, você vê que Deus está no controle de tudo aquilo, né? Tá atento, né? Exato, tá atento. Então, assim, você ter essa tranquilidade, que, assim, meu futuro está nas mãos do Senhor, e cada dia o Senhor vai trabalhar para fazer o melhor, enfim. Porque senão a gente fica pensando, meu Deus, e se daqui para frente eu estiver doente? E se daqui para frente eu perder emprego? E se daqui para frente acontecer isso? E tem gente que vive nesse pânico de medo, Sim. assim, paralisada, e não faz nada no hoje. Sim. Então, eu não tenho mais essa construção tão a longo prazo, né? Eu acho que cada dia você tem que ir construindo tudo que você faz, e isso vai sendo uma consequência para um direcionamento futuro favorável, né? Amém. Isso, de certa forma, não que a gente não deva sonhar, né? A gente sonha, mas de certa forma isso traz talvez esse equilíbrio que você tem, né? De você não viver com aquele excesso de futuro, nem viver olhando para trás, mas você viver hoje com excelência, com intensidade, com intencionalidade. Isso é maravilhoso, minha irmã. A gente está chegando ao fim do nosso podcast e eu queria lhe perguntar se você tiver algum recado para dar para quem está nos assistindo, alguma lição. A gente teve lições, gente, hoje muito preciosas com a doutora Érica. A Érica falou sobre intencionalidade, sobre prioridade, sobre priorizar Deus, sobre priorizar a família, sobre excelência em tudo que faz, sobre dedicação, a importância do secreto, como estratégias para trazer Deus para dentro do seu familiar. Nossa, uau! Foram muitas lições preciosas que você trouxe pra gente. E se você quiser dar algumas palavras para quem está nos assistindo, as palavras finais, minha irmã, fica à vontade que a casa é sua. Não, só agradecer, né? Foi muito rico esse tempo aqui, né? De mesa, né? De troca, né? Dessa experiência, assim, tão rica, né? De tudo que o Senhor tem proporcionado, assim, no reino de Deus. E só, de fato, eu acho que um conselho, né? Que tem sido um conselho muito forte, assim, pra minha vida, né? Que é o fato de não negociar esse tempo do secreto com o Senhor, né? Isso é o que vai trazer o fundamento, né? É você se aprofundar para dentro, né? E isso vai exteriorizar, né? E vai brotar, e vai germinar, e vai frutificar em tudo aquilo que você for fazer, for desempenhar, né? E Deus, assim, Ele é pleno, né? Em tudo que Ele faz. Então, no Senhor tá todos os talentos, tá toda a riqueza, né? Tá todos os tesouros, tá todas as habilidades que você precisa para tudo, né? Então, se você tá com o Senhor e tá alinhado à vontade do Senhor, Deus vai fazer brotar as oportunidades, né? Deus vai fazer brotar as iniciativas, as novidades, a cura, aquilo que você tá precisando, né? Dentro do propósito do Senhor. Às vezes a gente fica tão ansioso e tão agitado, né? Eu acho que esse é um grande mal do século atual, né? A falta de saúde mental, né? Por conta, muitas vezes, deixar que as circunstâncias invadam, né? Essa quietude que Sim. você poderia ter interna, né? Junto com o Senhor. Então, isso eu acho que é um conselho que eu deixo aí. Uau, gente, é um mega conselho, hein? Não negligencie o seu secreto, não negligencie sua vida com o Senhor. Érica, muito obrigada. Muito Prazer obrigada grande, mesmo. Foi muito bom, né, gente? Conhecer um pouquinho mais de Érica, um pouquinho mais da sua intimidade, do seu partilhar, da sua história de vida, né? Que tem tanto a nos ensinar. E eu vejo muito, como eu falei no início, o Espírito em você, né? Amém. O Espírito, ele se move com gentileza, com Amém. Essa suavidade, né? Com essa paz, né? Amém. É muito bom. Você sente essa paz, gente. É coisa boa demais, isso é coisa de Deus. Então, pega a dica de doutora Érica, não negligencie o teu secreto, não negligencie sua vida com Deus, que o resto, o resto é de menos. O que não pode negociar são seus valores e a sua vida com Deus. Sem dúvida. É isso? Isso aí.
Gente, até o próximo episódio do podcast. Até mais. Tchau, tchau.